de oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando sequência então às nossas aulas, o assunto de hoje é sobre impactos socioambientais. Tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem então pela apostila agora do segundo bimestre, né? E vai estar entre as páginas 38 até a página 46. Daí fica mais fácil para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio na hora de explicar, ok? Vamos entender primeiro o que significa o termo impactos socioambientais? Impacto, o nome mesmo já fala, né? Algo que impacta, que vai mudar, né, de maneira drástica. E o que significa socioambientais, né? Sócio tem a ver com sociedade e ambientais tem a ver com meio ambiente. Então, impactos que vai afetar tanto a sociedade quanto ao meio ambiente, de maneira simultânea, ok? Então, vamos lá. O primeiro assunto que o tema de vocês, né, o livro de vocês traz é sobre a importância da conservação. A gente está vendo muito na mídia hoje em dia, né, sobre esse assunto, sobre a importância de se preservar, sobre a importância de um consumo consciente, né, de alguns produtos, uma vez que diversos produtos, né, ocupam diversas matérias-primas diferentes na fabricação dele. Então isso está muito na mídia, né, ultimamente. E de maneira geral, principalmente aqueles voltados, né, essa conservação voltada à questão ambiental. Eu gostaria, até a título de curiosidade de vocês, acho que a apostila nem trata esse assunto, mas eu gostaria de explicar para vocês a diferença do termo conservação e o termo preservação, tá? Por exemplo, quando a gente fala que um parque estadual, ele é conservado e um parque, ele é preservado, tá? Qual que é a diferença? Quando eu uso o termo conservação, eu estou falando de cuidar, né, daquele parque, só que cuidar dele deixando as pessoas terem acesso a essa localidade. Então, por exemplo, você consegue ir lá, consegue fazer um piquenique, consegue verificar, consegue tirar foto, visitar, conhecer esse parque. Um parque, quando ele é preservado, ele é restrito, ele não tem, né, essa entrada do público para fazer a visitação. Normalmente é por conta, né, do grau de vulnerabilidade que ele está. Ele é um parque muito degradado, né, então ele acaba sendo privado, né, essa parte de visitação das pessoas. Ok? Esse é um assunto legal para a gente poder entender conservação e preservação. O livro de vocês traz de primeiro início, assim, né, os principais impactos socioambientais na América e na África, né? Mas de maneira geral na América anglo-saxônica primeiro. O que seriam esses impactos na América anglo-saxônica? Eu estou falando da América do Norte, né? Estou falando de Estados Unidos e Canadá, ok? Primeiramente. Então a apostila de vocês trazem quatro subtemas, quatro assuntos, né, que aconteceram na América do Norte que devem ser ressaltados agora por conta da importância que tiveram. O primeiro dele fala sobre os domínios do clima frio e polar, né, principalmente o Ártico. O Ártico, ele é um local onde tem densidade demográfica menor que 1 habitante por quilômetro quadrado, então ele é quase não povoado, certo? Mas mesmo assim, ele apresenta um grau de vulnerabilidade muito grande, né? Principalmente por conta de mudanças climáticas que vêm acontecendo nos últimos anos, tá? Na parte dos Estados Unidos, principalmente, a gente tem voltado, né, a questão da agricultura e a expansão dos centros urbanos. Então é um problema, juntamente com a questão de preservação e conservação desses locais, porque a gente precisa fazer abertura para a construção de cidades, né, retirada de vegetação para fazer áreas agricultáveis, né? E no Canadá a gente teria também um problema relacionado à indústria de papel. Como o Canadá tem a conífera como uma árvore típica e extremamente útil, né, vantajosa para a produção de papel, a gente tem muitas indústrias desse ramo localizadas no Canadá. Então também é um problema crítico, né, quando a gente fala dos impactos, né, que essas indústrias, além de poluição, quanto o desmatamento da vegetação original, podem causar para essa localidade, ok? O segundo subtema, então, que a apostila de vocês trazem, fala um pouquinho sobre as águas oceânicas contaminadas, tá?
A América do Norte, né, principalmente Estados Unidos e Canadá, sofreram 2 grandes vazamentos de petróleo, os maiores considerados no mundo, tá? Então, o que a gente tem de problema disso daí, né? Claro que boa parte desse petróleo consegue ser retirado da água, né? É como se a gente jogasse um óleo na água, né? Ele fica relativamente visível, só que a gente nunca vai conseguir retirar 100% de todo o material que foi jogado na água, né? Nesses casos, por conta de acidentes no período de embarcação desse produto, tá? São produtos, de maneira geral, que são extremamente poluentes para o meio ambiente, para a vida marinha, né? Para toda a parte do litoral, onde, então, esse petróleo acaba sendo trazido pela força da maré, beleza? O terceiro assunto que a apostila de vocês trazem é sobre a passagem do Katrina, sobre a passagem do furacão Katrina, né, e a questão da inundação de Nova Orleans. Então, o Katrina foi um furacão, né, que aconteceu no ano de 2005 nos Estados Unidos, né, e ele consequentemente fez com que sofresse inundação em Nova Orleans, né, trazendo percas de vidas, né, muitas percas, mas também danos ambientais, né, uma vez que quando a gente tem o processo de inundação ocorre toda aquela parte de sujeira, né, de degradação, de vegetação nativa, né, e entre tantos outros problemas que a gente consegue listar num período desse daí, né, numa catástrofe dessa. Teve cerca de 1.500 mortes, é um número muito grande, se considerado, né, pela dimensão que ele teve, ok? E o último assunto, então, que a apostila de vocês trazem, fala sobre as grandes cidades e seu microclima, tá? Então, as grandes cidades altamente são grandes, vão poluir mais, tá? Isso por uma razão óbvia, né? Tem mais indústrias, tem mais população que consome, mais carros nas ruas, mais demanda de matéria-prima, né? E tantos outros motivos. Na página 46 do livro de vocês, eu gostaria que vocês pegassem para a gente dar uma olhadinha no exercício número 3 que tem, porque ele traz uma informação muito bacana para a gente fazer sobre esse assunto, tá? O exercício número 3, ele traz uma fotografia ao lado, que não é um assunto novo para vocês, tá? Sobre o fenômeno de ilha de calor, tá? Vocês já viram isso daí no ano passado, mas vale, né, pela sua importância ser retomado. O que seria esse fenômeno de ilha de calor, né? Essa questão número 3 pede para explicar o que seria esse fenômeno, né? A gente, como tem nos grandes centros urbanos, áreas muito asfaltadas, muito concreto, prédios muito altos, pouca circulação de vento, poucas áreas verdes, né? Poucas áreas impermeáveis para a chuva poder, né, infiltrar no solo. A gente tem um microclima nessas áreas, a gente tem a chamada ilha de calor, né, nesse momento. Por quê? O centro da cidade, ele absorve muita energia, tá? Muito calor. Então, sempre que a gente está no centro de uma cidade, se a gente for no centro de Maringá, vocês vão perceber que o centro é sempre muito quente se comparado às áreas mais abertas do município, tá? Por quê? Por conta dessa toda impermeabilização do solo, né? Por conta de prédios altos, grande quantidade de concreto que possuem essas áreas. Ok? Então, essa questão número 3 pede para explicar isso daí. Gostaria que vocês fizessem no caderno, né? E comentassem sobre isso daí, que seriam, então, climas que ocorrem principalmente nas áreas centrais da cidade, né? Devido à falta de vegetação, devido à quantidade de concreto presente nessas regiões, né? Prédios muito altos que impedem a circulação desse vento nesses locais, entre outros motivos. Ok? Então a gente fecha a aula de hoje com esse assunto e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!